Eu sou Rita Leal, sou enfermeira há 27 anos. Trabalho nos cuidados de saúde primários há 25. Trabalhei 2 anos em cuidados intensivos de pediatria e urgência de pediatria num hospital central em Lisboa. E há 25 anos estou aqui no Centro de Saúde de Aveiro. Também dou aulas a tempo parcial, convidada, aqui na Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro. E de proteção para doenças infecciosas, uma proteção individual que também tem a capacidade de proteger a comunidade no global. É uma medida de saúde pública fantástica e que veio trazer muitos benefícios à população no seu global, não só individualmente, mas na globalidade. Há vários tipos de vacinas. Aquelas que nós conhecemos e que ouvimos falar que são mais comuns são as vacinas vivas, mas na verdade nós temos poucas vacinas vivas neste momento no mercado e que são administradas. As vacinas vivas é como se fosse um bocadinho do vírus atenuado que vai ser inoculado na pessoa e provocar uma reação semelhante à doença, mas de uma forma muito controlada e leve, para que o nosso corpo crie anticorpos, para quando tiver com a doença tenha a capacidade de a combater. Essas vacinas, poucas existem neste momento no mercado desse tipo, nomeadamente as que ainda existem é contra o sarampo, papeira e rubéola, a vacina também contra a tuberculose, que nem é administrada da tuberculose na globalidade, temos pouca incidência de tuberculose em Portugal, é só administrada em grupos de risco no nosso país neste momento e de resto nós já nem administramos vacinas vivas, porque entretanto novas tecnologias de vacinas do tipo que se chama mRNA vieram substituir essas vacinas vivas, são mais seguras, mais eficazes, por isso não é a administração de um toxoide neste momento que é utilizada como a vacinação. O que se pretende com a vacina é que o nosso corpo crie imunidade, algumas defesas contra aquele micro-organismo, seja vírus, seja bactéria, e também não é só esse o único mecanismo, é além de criar defesas que aquele vírus, aquela bactéria, então traga complicações após a infecção, ou seja, há muitas vacinas que o que previne é complicações resultantes daquela doença. Vou dar aqui um exemplo muito simples, uma gripe. Não é? Qualquer um de nós já pode apanhar uma gripe e reagir até muito bem à gripe. Claro, tem dias de febre, mal-estar, dor no corpo, mas há uma franja da população importante que vai desenvolver pneumonias graves após a infecção com o vírus da gripe. O que é que a vacina da gripe faz? Faz com que a doença por si só seja mais leve e que não complique. O número de pneumonias pós-gripe são muito menores. Okay? Há muito menos pessoas que vão parar aos cuidados intensivos sendo ventiladas do que se as pessoas não fossem vacinadas contra a gripe. Ou seja, não só a doença mais ténue, mas também menos complicações pós-infecção. A vacina da gripe é constituída por 3 a 4 estripes mais prevalentes do ano anterior. O vírus da gripe vai mutando rapidamente. Então nós sabemos que há diferentes mutações, diferentes tipos, que são mais prevalentes nos anos para os outros. E também há uns estirpes que são provocadoras mais complicações após a infecção do que outras. Então, mediante estes dados científicos, quem vai desenvolver a vacina sazonal, que a vacina vai sendo alterada de ano para ano, a vacina do ano passado não dá para este ano, as 3 tipos mais prevalentes, 3 a 4, são combinadas numa vacina para ser inoculada naquela fase. Vou dar um exemplo da gripe A. A gripe A é um vírus bastante virulento, que causa bastantes complicações, leva a idosos, grávidas aos cuidados intensivos e nós sabemos que ainda hoje o vírus da gripe A é bastante prevalente. Por isso, aquilo que se falou há uns bons anos atrás, da pandemia, que ia haver uma pandemia com a gripe A, é um assunto que está resolvido, mas é um assunto que está resolvido porque ela está. A vacina contra a gripe A está na nossa vacina da gripe sazonal desde essa altura até hoje, inclusive.
Imaginando que a Ariane vive com a sua avó, com os seus pais, numa casa, e a Ariane é uma pessoa saudável, não é? Tem uma boas defesas, tem uma boa alimentação, verduras, legumes, apanha sol, vitamina D, faz exercício físico, tem uma boa imunidade. Mas a Ariane mora com a sua avó que tem 90 anos. E a avó é uma recuperada do cancro, por exemplo, da mama. E imagina que o seu pai é obeso, tem hipertensão e diabetes, ok? O que é que acontece? Dentro desta casa, e que podemos ir falar da gripe, podemos falar da Covid, podemos falar de outra doença qualquer, infectocontagiosa. A vacinação da Ariane é importante para a Ariane, mas mais importante para a Ariane é para a Ariane não levar para casa, não é, doenças infectocontagiosas que podem infectar o seu pai, que é um grupo de risco, a sua avó, que é um grupo de risco. Provavelmente a avó fez imunossupressores ou está a fazer imunossupressores e que a própria vacina não funciona tão bem. Porquê? Porque está a fazer medicação que diminui a imunidade ou nem pode fazer a vacina num determinado momento que está a lutar contra o cancro, a fazer quimioterapia, ou se até faz a vacina não tem a mesma resposta imunológica que tem a Ariane. Imagina que a avó até nem sai de casa, nem está em contacto com muitas pessoas, mas a Ariane traz a doença para casa, não é? E traz a doença de uma forma muito virulenta. Isso infecta os outros. Mas se a Ariane for vacinada, não traz para casa da mesma forma, né? E se a sua turma, onde esteve na escola, está vacinada, e se a sua igreja onde frequenta está vacinada, menos probabilidade de trazer para os grupos mais vulneráveis a doença. Então, a vacinação tem um efeito individual, que é importante individualmente, para mim, para si, mas o efeito que tem com os outros é global. É como se travássemos a propagação da doença. Chama-se imunidade de grupo, que é um efeito fantástico da vacinação global. A varíola foi completamente erradicada, matava muitas pessoas, tanto quanto uma guerra, e foi que fomos capazes de erradicá-la com a vacinação. A poliomielite nos anos 40, 50, matou muita criança e paralisou muitas outras. Provavelmente, se nós formos aí por Portugal fora, pelas aldeias, nós conseguimos, perguntando às pessoas, olha, não houve aqui casos de paralisia infantil? E eles dizem, houve, olha, ainda está viva aquela senhora, anda agarrada a um aparelho, ou faleceu o filho de não sei quem. Hoje isso não acontece. Não há poliomielite em Portugal desde 1998 e foi assim um caso, ok, já assim raro dentro da população. Não há casos de poliomielite em Portugal. Está controlado. Matava muita criança e deixava sequelas graves nas crianças. O sarampo esteve muito bem controlado. Agora estamos a viver outra fase em que aumentou os casos de sarampo em Portugal. Estava praticamente erradicado. Okay? Porque nós temos tido muita imigração, população com baixa taxa de vacinação. Basta um caso desses para começar a propagar em quem? Grupos vulneráveis e pessoas não vacinadas. O que é que nós fizemos? Vamos ter especial atenção ao sarampo, não está assim tão bem controlado como antes e vamos combatê-lo. E a vacinação é o meio mais eficaz para combater estas doenças e as sequelas graves das doenças. Sim, as vacinas foram desenvolvidas de uma forma muito rápida. Isso assustou as pessoas. Mas a tecnologia da vacina não é nova. A vacina mais aceite foi a vacina da Pfizer, foi a vacina da Moderna. Elas ambas têm a tecnologia já conhecida e já utilizada noutras vacinas, que é do tipo mRNA. Já era utilizado noutros tipos de vacinas, isso não era novo. Efetivamente, ela foi desenvolvida muito rápida, mas ela demonstrou-se eficaz. E se nós queríamos sair daquela situação de isolamento total e de travar
aquelas mortes ou travar aquelas idas aos cuidados, estadias em cuidados intensivos longos, tínhamos que vacinar em massa. E isso foi provado que a vacinação conseguiu travar aquela subcarga no Sistema Nacional de Saúde. Teve quase em ruptura, houve serviços completamente encerrados, cirurgias que foram canceladas, cirurgias planeadas foram canceladas e transformaram-se em serviços Covid. E não havia dia que os meus colegas, eu não trabalhei no internamento, coordenei o centro de vacinação Covid em Aveiro, para a população em Aveiro, e trabalhei muitas horas naquele centro de vacinação, mas os colegas que trabalharam nas medicinas Covid embrulharam muitos cadáveres antes da vacinação. Isso não acontece hoje. Foi uma fase terrível, que a nossa memória é muito curta, mas que a vacinação veio travar isso. Veio travar isso. Nós temos uma memória muito, muito curta, mas não nos esquecemos. Naqueles dias que eram 1, 2, 3 e 4, antes da vacinação. Após a vacinação, não teve nada a ver em termos de mortes e complicações. Os cuidados intensivos estavam subcarregados antes da vacinação. Os nossos lares de terceira idade, alguns aqui em Aveiro, viraram de lares de paliativos. Nós íamos visitá-los, sabíamos que havia surtos, íamos visitá-los para dar medicação, para tirar a dor, dar conforto e oferecer uma boa morte àqueles idosos infectados. Hoje isso não está a acontecer, felizmente só em situações pontuais, não é assim, tipo, vamos visitar um lar e é 4 ou 5 ao mesmo tempo. A vacinação provou-se eficaz. Se houve uma boa adesão, nós chegámos a vacinar aos 2.000 por dia, por isso eu acho que houve uma boa adesão. Todos queríamos sair daquilo. Todos queríamos voltar à vida normal. E voltamos. Ora, em Portugal, nós temos uma elevada adesão à vacinação. Felizmente, não é difícil e as pessoas, os portugueses, confiam. Claro que isto não pode ser geral, mas uma boa taxa, uma boa franja da população confia na vacinação. E confia na vacinação porque nós temos um organismo público que chama-se o Infarmed. E o Infarmed controla fortemente as vacinas, os laboratórios, tem esse controle que também está ligado à Agência Europeia do Medicamento, que é outra agência, independentemente dos laboratórios e de lucros, que faz a fiscalização do medicamento e dos laboratórios. Okay? Nós confiamos nestes organismos. Okay? Eles fazem essa fiscalização para nós, obrigam a que hajam estudos científicos prévios para a vacina ser instituída e generalizada. E depois temos uma Direção-Geral de Saúde, que é ela que vai estudar quais são as vacinas necessárias para a nossa região e população, porque o Programa Nacional de Vacinação de Portugal não é igual, do Brasil não é igual, por exemplo, da Finlândia não é igual, na Inglaterra, tem a ver com as doenças mais prevalentes na nossa região. A vacinação não é obrigatória no nosso país, tem que ser consentida. Agora, eu considero que é importante, como enfermeira, e os enfermeiros devem trabalhar isto, que é o consentimento deve ser dado pelo utente, mas tem que ser informado. E informado é dos riscos e dos benefícios que advêm para si individualmente e para a comunidade global. Depois disto, o utente faz a sua escolha. Okay? E esclarece-se todas as dúvidas que toda a gente acha que a vacinação é a inoculação de um bocadinho de vírus, é poucas as vacinas que são assim hoje em dia. Esses são alguns dos desafios. Outros desafios que felizmente temos vindo a atenuar é, por exemplo, a criança de 2 meses leva muitas vacinas, o bebê de 2 meses. E, na verdade, são 3 injetáveis, mas são contra muitas doenças. Olha, um injetável é difteria, tétano, tosse, coqueluche, hemófilos, influenza, hepatite B. E
e dizemos assim, tantas numa só, maravilha, é uma só picada, até devia ter já também a da pneumonia, devia ter já também outras vacinas para não ter que dar tantas injeções. É chato para um bebê, para uma costa tão pequena. Okay? Mas mesmo assim os pais sabem o quanto isso é importante. Por exemplo, a tosse com colcheiro, tosse convulsa, é a mesma coisa. Numa criança, um bebê, é grave. É grave. Eles só são vacinados aos 2 meses. A vacina não deve ser dada antes dos 2 meses, idealmente. Então, as crianças que contraíam tosse convulsa pela mãe, pela própria mãe, pelo pai, pelo irmão mais velho, que neles dava uma tossita chata, mas passava, nada de grave, ao bebê recém-nascido, leva aos cuidados intensivos. É grave. Pode levar, e frequentemente leva, e pode levar à morte. Estão a ver o efeito da vacinação de grupo? Ele não pode ser vacinado, mas os irmãos podem ser. E a mãe, na gravidez, pode ser. E é. Em Portugal está instituída a vacina contra a tosse convulsa na gravidez. Para quê? Para haver passagem de anticorpos via placentar para o bebê, alguma imunidade filtrada pela placenta, e também a mãe fica imunizada ativamente. A probabilidade dela contrair tosse convulsa e passar ao bebê é muito menor. Mas trazemos alguns desafios, esclarecimentos, às vezes até os maiores desafios são os profissionais de saúde. Ou até os idosos que acham que são fortes, não precisam de vacina nenhuma, mas esquecem-se do quê? Eu, ao vacinar-me a mim, estou a proteger o outro. E eu, às vezes, esqueço-me. Ai, estou forte, eu consigo isso. Eu nunca tive gripe. Está bem? Mas também não passamos aos outros. Eu não reajo mal com a gripe. Às vezes são esses os desafios, os mais saudáveis.